Pablo Marçal e o Lula são exatamente iguais na questão da condenação e os benefícios da lei. Calma, eu vou explicar exatamente sobre isso, por que eles são iguais e que benefício foi esse sobre a condenação criminal que ambos sofreram. Você pode talvez não concordar, não gostar de um ou de outro, mas a questão aqui, na técnica jurídica, a condenação dos dois tem o mesmo efeito praticamente. Eu sou o Dr. Ilmar Muniz, eu sou advogado, professor de direito penal e vou explicar que benefício que é esse que igualou as questões jurídicas do Lula e do Pablo Marçal. Pablo Marçal falou no debate da Band que se alguém achasse qualquer condenação contra ele, que ele abandonava a campanha de prefeito para São Paulo agora. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Depois dessa fala, é claro que a internet toda saiu atrás dessa condenação que todo mundo falava. E acharam uma condenação em que Pablo Marçal foi condenado na primeira instância por cometer supostamente o crime de furto qualificado em um banco no Goiás. Essa decisão de primeira instância, ou seja, de um juiz que pegou o caso, subiu para recurso. De forma assim jurídica, para você entender. Subiu para recurso porque foi recorrido a decisão, não concordou com a decisão da condenação. Só que o Pablo Marçal, ele era menor de 21 anos na época dos fatos. E com isso, a questão jurídica dele, de prescrição, corre muito mais rápido. Então, o crime que ele cometeu, a justiça tinha um dever de julgá-lo, condená-lo e puni-lo muito mais rápido. Porque se não fizesse isso, prescrevia o caso dele. Como o recurso que foi proposto no caso dele, quando ele foi condenado na primeira instância, demorou muito tempo para ser julgado, quando o desembargador pegou para julgar o caso dele, falou: não adianta nem eu ver se ele é culpado, se ele é inocente, se tem provas, se não tem provas contra ele. Porque nesse caso já prescreveu, ele tinha menos de 21 anos, a prescrição corre muito mais rápido nesse caso e por isso nós não vamos nem discutir se ele é ou não culpado. Volta do zero e acabou a discussão. Veja, o Pablo Marçal teve uma condenação em primeira instância que não transitou em julgado. O que é isso? Que cabia ainda recursos, que não se discutia de fato se era ou não o final do processo. Cabia mais coisas para ser discutidas, mais provas, e ele poderia sim ser inocentado ou continuar sendo condenado. Só que como demorou para isso acontecer, a justiça entendeu que já tinha prescrito a situação dele. Então não tinha por que mais julgar. E por isso ele não teve uma sentença transitada contra ele, que determina que ele era ou não culpado. Por que o caso dele é tão parecido com o do Lula? Porque no do Lula a mesma situação ocorreu de prescrição. Houveram as condenações nas instâncias, o Lula estava preso, houve uma discussão de nulidade no processo, o processo foi considerado que tinha uma nulidade, ou seja, um erro grave, volta do zero para poder acompanhar tudo de novo, porque já que houve uma nulidade, um erro no processo, teve que se discutir tudo de novo, avaliar tudo de novo, e quando foi começar do zero, teoricamente, tudo o que aconteceu ali já estava prescrito. Então, de novo, não se nem discutiu se ele era ou não culpado mais, porque o processo foi anulado e por isso não podia discutir de novo, porque se fosse discutir já estava prescrito a situação. Veja, a situação do Pablo Marçal e do Lula, no final, independente se você gosta mais de um ou de outro, ou nenhum dos dois, não importa, foi a questão da prescrição que tirou a discussão se ambos eram ou não pessoas que cometeram ou não cometeram determinado crime, se eram ou não culpados. Então, processualmente falando, ambos foram beneficiados pela prescrição. O que você acha dessa situação? Você concorda com esse tipo de questão no Brasil? Você concorda ou acha que eles não poderiam nem concorrer? Qual que é a sua opinião sobre isso? Galera, muito obrigado e até a próxima.